Hoje nós vamos conversar sobre relações interpessoais, gestão de pessoas, como o ambiente de trabalho, as nossas manias, a nossa questão da formação e da cultura interferem positiva ou negativamente nas nossas relações, no ambiente em que a gente passa certamente a maior parte do nosso tempo no dia a dia. Fora dormir, o trabalho tem uma escala dividida no horizonte de 24 horas no ambiente das pessoas, né, Flávia? Para isso a gente te convidou. A Flávia é psicóloga, formada pela Universidade do Sagrado Coração e especialista em gestão de pessoas pela Relações Consultoria. Fala sobre essa experiência. Quando vocês vão até uma empresa para tratar de ambientes coletivos, o que vocês precisam observar primeiro? Bom, boa tarde a todos. Quando assim, a gente tem o primeiro contato, né, com a empresa, nossa primeira visão é como se dá essa relação. Se é uma hierarquia muito forte, se há realmente cargos muito separados numa questão hierárquica, ou se é já uma função mais horizontalizada, que as pessoas têm um pouco mais de liberdade para expressar a opinião e principalmente para entender qual é o objetivo dessa nossa visita. Se é mais realizar alguma necessidade que já é clara, né, ali no ambiente, ou se não, se a gente precisa primeiro identificar qual é essa necessidade, quais são os objetivos que realmente se encontram ali no ambiente, que às vezes na realidade nem sempre é o que à primeira vista aparece, né? Algumas empresas usam estruturas bastante hierarquizadas, como você comentou, e de forma vertical. Tanto faz ou dependendo da postura, ou do segmento, ou do ambiente, enfim, de outros fatores, a postura ser mais um ponto de equilíbrio ou mais horizontal ou mais vertical? É bastante determinante isso, no sentido em que segmento conta muito, que é muito importante a gente entender a necessidade de produção daquele segmento, né, da empresa em si e também da cultura. Muitas vezes a empresa hoje, no século XXI, a gente fala muito da importância de ser verticalizada, de ter a participação dos funcionários no ambiente de decisão numa empresa. Mas a gente vê que às vezes uma cultura que já está enraizada numa empresa e que funciona de maneira legal, em que os funcionários entendem a importância de uma rigidez um pouco maior nessa questão, funciona muito bem também. Então, a gente identifica que hoje, assim, qualquer empresa depende muito entender qual formato de trabalho é mais produtivo. E não se tem mais uma regra como antigamente, em que se tinha realmente uma pirâmide bem determinada para os cargos. Hoje varia muito de contexto, de empresa, de cultura. Pegando só um parêntese entre tantos possíveis, quando você identifica a questão do líder ou do chefe no ambiente coletivo, que pontos de vista são fundamentais a serem observados? Se o cara tem que ser aberto, se não, ele tem que ser disciplinador, se é um misto das duas coisas, se vale o cara que é mais comunicativo, mais sorridente, até que ponto pode entrar a questão de ser aberto no sentido de brincadeira para confusão? São dúvidas que as pessoas têm no dia a dia dessas relações. Sim, hoje se prega uma liderança um pouco mais aberta, com uma participação maior dos funcionários. A gente fala de uma gestão participativa, mas acontece que a gente entende muito a questão de contexto, né? Muitas vezes, se tudo for democrático, se tudo tiver a participação dos funcionários, nenhuma decisão é levada adiante. O processo não anda. Não anda, até você conseguir reunir todos os desejos, todas as necessidades entre empresa e funcionário, isso é muito legal até certo ponto, mas às vezes é preciso ter uma postura um pouco mais rígida, ter uma certa força, né, num poder. Mas a questão é como, mesmo a gente diz hoje, mesmo quando se precisa dessa postura mais rígida, é importante entender que o respeito acima de tudo, né? Então, se deixa para trás aquela questão, eu sou chefe, eu mando e acabou. Isso não existe mais, mas existe assim, eu sou um líder, as decisões que eu vou tomar são embasadas em um fundamento, os motivos que eu estou tomando essa decisão são esses e a decisão é essa. Aí já é diferente, né? Ok, até para passar a diretriz da empresa e poder, como líder, executá-la, transferindo isso aos demais e coordená-la. Exatamente, porque nunca vai ser administrado igualmente pelos funcionários como pelo próprio diretor, pelo líder em geral. Vamos falar de uma experiência que você teve para poder colocar um caso prático com a gente da questão de identificações de mudanças de comportamento, de ajustes de postura, da convivência interpessoal a partir de funcionários de um restaurante. Vamos pegar o ambiente da cozinha. O que vocês viram primeiro nessa experiência?
Bom, na realidade foi uma experiência completamente nova, a gente já vem atuando, né? A empresa tem 3 anos em que a gente atua com consultoria especificamente. Então a gente se deparou com uma novidade, estamos com problemas numa equipe de cozinha, em que sempre foi da mesma maneira e agora a gente tem dificuldade de mão de obra, a gente tem dificuldade de relacionamento, o turnover é muito alto, então isso hoje já está interferindo nos resultados. E no caso específico desse restaurante, que no caso nosso é o Amabile, restaurante fica localizado na Getúlio, o proprietário, Luiz, veio com uma demanda que para a gente foi inusitada, né? Porque a gente vê muita reclamação de funcionário, no sentido funcionário não para, funcionário não respeita horário, funcionário não quer nada com nada, mas a gente vê poucas pequenas empresas, né, e principalmente de restaurante, tendo atitudes para melhorar isso. A gente vê muita queixa, às vezes aumenta um pouco o salário, mas a gente sabe que isso acaba não sendo suficiente, fica uma prostituição do profissional, né, em que cada restaurante paga um pouco mais. E no Amabile veio essa demanda, assim, eu quero proporcionar algo para que elas se sintam bem e queiram estar aqui no restaurante, não somente trabalhar como qualquer um outro restaurante. Pegar um pouco dessa questão da ampliação do significado do inusitado que você comentou. Inusitado porque entre a mentalidade mediana dos empresários, infelizmente não é comum tomar esse tipo de iniciativa para resolver passivos do seu ambiente de trabalho. Exatamente. A gente vê, quando alguém vai abrir uma empresa, você pode verificar. As pessoas buscam, na medida do possível, no seu padrão, o melhor equipamento, o melhor fornecedor, o melhor ambiente de trabalho. A hora que está tudo pronto, o software, tudo que puder, né, é feito com tanto carinho, né, e com tanto cuidado. E na hora de escolher a pessoa é aquela, você tem alguém para me indicar? Você conhece alguém? Ah, trabalhou fulano comigo há muito tempo. E não tem o mesmo cuidado com toda a estrutura, como todo o resto, o entorno, né? E na realidade você pode ter as melhores máquinas, os melhores fornecedores, os melhores produtos. Se você não tiver ninguém operando, isso não vai funcionar. Tem uma máxima que diz que se a máquina fosse o maior valor de uma empresa, as empresas de avião nunca passariam por crise, né? Então, a gente identifica isso muito real. Então, no ambiente de trabalho numa cozinha, assim, tendo bons produtos, tendo boas receitas, aquilo teoricamente era para funcionar muito legal num ambiente, num lugar já bom na cidade, ótima localização, né? A pessoa aqui tem um restaurante já vem com experiência, então estava tudo resolvido, a não ser as pessoas que ali estavam trabalhando. Aí vamos falar da experiência nesse trabalho em específico. Aí você pega gente e pessoas, lógico, de níveis culturais diferentes, de formação diferente, sem nenhum julgamento sobre a questão do nível cultural em si, educacional, mas que isso faz com que cada um traga de casa uma série de manias ou vícios. Ou eu acho que é assim que é o melhor. Na cozinha isso pode ser um desastre. Pode ser, né? A gente vê, assim, grandes problemas podem ser ocasionados, além da dificuldade dessa interação, o resultado, né? A gente vê tanto, assim, brinca tanto que não tem comida mais gostosa que a comida da mãe. Justamente porque ela faz com todo o carinho, porque ela está fazendo para a pessoa mais especial que é a família dela, o filho, o marido, né? E será que esse não é o segredo de transformar a cozinha num bom restaurante, né? O produto tem que sair de lá de uma maneira que a pessoa coloque amor, sinta orgulho do que está produzindo e não simplesmente faça mais uma receita de arroz que toda mulher sabe fazer, quase todas, né? Mas que flui naturalmente, é uma receita simples, né? Mas que faz diferença. E nessa experiência vocês fizeram o que para observar esses comportamentos inicialmente? Bom, inicialmente foi feita um mapeamento, né, contextual, conversando primeiro com o proprietário para ver qual era a demanda na visão dele e depois com cada funcionário individualmente. Então foi feito um bate-papo para a gente conseguir entender para elas o que estava significando aquele momento, se realmente percebiam um conflito ou se estava tudo bem, não sentiam nada, o ambiente é assim mesmo, trabalhar isso, ou se não, se elas estavam sentindo isso. E foi quando trouxeram, assim, muitos conteúdos em que um pedido de ajuda, né? Eu tenho boa vontade, eu quero trabalhar, tenho disposição, tenho muita coisa para fazer aqui, mas às vezes eu não sei como liderar, ou às vezes eu não sei como compartilhar uma receita nova, não sei como trocar uma ideia, falar que isso aqui não tá legal, e a ideia de uma acabava se sobressaindo sobre as outras, sendo que na realidade acaba
sendo um misto, né? A cozinha, todo mundo, cada um tem uma experiência, viveu nesse mundo de cozinha desde pequena, com família, com mãe. Então, foi entender para elas. O principal que a gente busca no nosso trabalho é entender para a pessoa que está ali, o que está significando aquilo para ela. Isso inclui você observar comportamentos absolutamente específicos, como, por exemplo, bom, eu lavo alface desse jeito, mas a minha colega quer num outro sentido, num outro procedimento. Na verdade, o que eu estou embutindo nesse exemplo, desse raciocínio, se é o caso de verificar, bom, eu estou trabalhando pensando no outro, no meu colega, ou estou pensando no que eu acho que já é o correto? Esse é um grande ponto, porque a gente se identifica muito com o individualismo, né? Assim, a gente encontra muito individualismo no sentido em que esse é o jeito certo, eu faço assim há 20 anos, 30 anos, por que eu vou mudar? Né? Mas na realidade a gente nunca está preocupado em olhar o que o outro tem a oferecer, que às vezes é melhor, mais rápido, é mais produtivo. Então esse fato de não olhar para o outro com certeza faz diferença em trazer o que é seu e fechado e aquilo. E muitas vezes as pessoas não têm esse hábito de refletir. O que eu estou fazendo? Alguém me trouxe uma sugestão. Simplesmente bloqueia, né? Então é nesse sentido que a gente também trabalha muito para trazer essa reflexão, principalmente do que eu faço com o outro. E em relação a essa questão, tem um princípio anterior aí ao interesse, lógico, do empresário ou empreendedor de transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente agradável, mas de que aquele padrão que ele quer atingir seja isonômico, seja mais ou menos bem distribuído do ponto de vista de assimilação pelo grupo inteiro? Sim, com certeza. A gente trabalha muito hoje com a questão de todas as pessoas envolvidas no processo saibam cada etapa do processo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em termos de substituição de alguém, alguma fatalidade ou qualquer coisa nesse sentido. Quando se tem uma participação geral e uma consciência de tudo que se dá no ambiente de trabalho, é fundamental, mas para isso tem que ter abertura e não simplesmente eu faço isso e acabou. Nesse caso específico de funcionárias ligadas à cozinha do restaurante Amabile, que peso tem, que é uma questão do segmento que eu andei pesquisando, a questão da rotatividade. A rotatividade de funcionárias acaba criando uma demanda preocupante junto a esses empresários para poder fazer com que o grupo dele consiga jogar bem, pensando no time de futebol, ficar bem entrosado. Exatamente. Na maioria das vezes, o argumento que nós, do lado de consultor de gestão de pessoas, utiliza é a questão do custo que uma rotatividade leva. Né? Você pagou todo um salário, você tem um custo para fazer o desligamento desse funcionário e tem tudo aquilo que ele aprendeu e que ele vai levar embora, que é imensurável. Mas, num ponto de vista humano, né, nós como psicólogas buscamos, assim, o nosso objetivo principal é esse, e é isso que o Luiz do Amabile trouxe pra gente, que identificou tão bem e deu tão certo o trabalho lá, o que tem de humano no trabalho e não só a questão de substituir, não só o custo que leva a isso, mas tem uma equipe envolvida, tem um vínculo formado, tem um gostinho daquela pessoa na comida, que é aquele tempero especial, e a hora que isso está fluindo tudo bem, sai uma peça, fica um quebra-cabeça que talvez a gente não encontre outra peça igual. E aí você tem a outra pessoa que você vai colocar, tem que reformular todo o quebra-cabeça ao invés de simplesmente trocar uma peça. Não é simples assim. Eu vou pegar um parêntese disso para dar um toque, você psicóloga, está mexendo com gestão de pessoas, para aquele que está em casa, tem um filho que está procurando trabalho ou tem dificuldade de relacionamento no teu trabalho. Falar sobre inteligência emocional. Por que eu estou colocando esse tema para você? Porque eu fui fazer a pesquisa para montar a pauta e eu identifiquei alguns proprietários de estabelecimentos, e aqui serve para todos, não estamos falando obviamente só de restaurantes, onde eles me colocaram uma questão inusitada do ponto de vista da realidade do dia. Olha, eu prefiro procurar pessoas com perfis mais tranquilos, que aceitem divergências, sejam mais tolerantes, ou seja, perfis psicológicos, do que um cara muito bem treinado, mas que seja pavio curto, por exemplo. Sim, isso, Nelson, é algo assim, é o ideal, né? A gente fala, o sonho das relações hoje é ter um balcão de oportunidades. Para quem? Para quem quer trabalhar, para quem quer agarrar a causa da empresa. E não para quem tem um currículo com experiência, com curso, com toda uma bagagem técnica
formada, porque a gente fala o brilho nos olhos. Às vezes a pessoa gasta tanto tempo se aprimorando e esquece de praticar o brilho nos olhos, de entender que aquilo envolve uma paixão, né? Então a gente consegue, esse exemplo do quebra-cabeça que eu dei, se você coloca uma pessoa que está ali disposta a abraçar a causa, ela vai se moldar a qualquer circunstância antes de ver qualquer problema. Ela vai encontrar um problema como um desafio, ela vai encontrar oportunidades de inovar, oportunidades de melhorar a equipe. Já uma pessoa que pode ter a bagagem técnica que for, excelentes cursos, uma formação invejável, se ela não tiver essa inteligência emocional, não tiver essa flexibilidade, essa abertura para entender o contexto, você nunca vai conseguir moldá-la num ambiente. Então, às vezes, a gente encontra empresa que está ali com funcionário por anos, mas sofrendo. E a hora que tem uma oportunidade qualquer, sente um alívio, né? Então, a gente fala, às vezes, é mais importante a gente ter alguém com essa vontade do que com essa específica competência técnica. Quando se fala em gestão de pessoas e de identificar problemas nas linhas de série, quando é o caso dos hábitos e cada parte, cada etapa do trabalho, nós estamos falando do ponto de vista mais geral aqui, sem ser simplista, mas atacando um problema de eliminação de conflitos interpessoais? Com certeza, porque o conflito ele é bom na medida assim, em que é pontual, em que surge ali numa situação e você consegue mediar e trazer o melhor resultado, numa mediação. Mas na medida em que ele é excessivo e na medida que é desnecessário, que é algo que está acontecendo bem, está fluindo e aquele conflito continua acontecendo, é preciso eliminá-lo. Não tem quem aguente ficar num ambiente de trabalho que tenha tanto conflito. Além da rotatividade, que peso tem para a tentativa de melhoria desse ambiente de convivência, mesmo com tratamento? Peso tem algumas profissões, como é o caso das cozinheiras, as auxiliares de cozinha, que é a experiência que você teve, gestão de pessoas, a dupla jornada, se isso tem algum peso nessa situação? É complicado porque a gente vê assim, querendo ou não, o empresário ele fica um pouco limitado na questão de valores que paga para um funcionário. A carga tributária é muito grande em cima disso, então a gente vê várias maneiras de conseguir eliminar um pouco o peso que a contratação de um funcionário tem. Mas mesmo assim acaba não sendo suficiente para a necessidade que essas pessoas têm. E a curta jornada de trabalho, a gente diz de uma cozinheira, por exemplo, das 7 às 15 horas, deixa um período muito grande que dá para ela fazer outras coisas. Que de uma maneira geral, mais proveitoso seria aproveitar mesmo para descansar, para fazer coisas até mesmo aprimoramentos, buscar ideias para o próprio estabelecimento, mas a gente sabe que isso é muito ideológico. E a questão financeira acaba pesando. E muitas vezes a gente vê que as pessoas acabam diminuindo em termos de produtividade, sendo que trabalham muito mais. Então, vai, entra às 7, sai às 3, descansa um pouco, às 4, 5 entra em outro restaurante e é buffet, que é até de madrugada, e aí vai girando, não sabe nem qual é a sua carga horária final de trabalho. E vamos falar um pouquinho também, a gente falou do trabalhador, de oportunidade de empregos, de questão de inteligência emocional, falar sobre o perfil do empreendedor, seja para aquele que está no negócio ou para aquele que está pretendendo entrar no negócio. Que peso tem, isso não é filosofia, o empresário prestar atenção, no caso do ramo de alimentos, por exemplo, porque é muita gente comendo fora, a questão da pressa, do tempo de, eu vou lavar a égua de ganhar dinheiro nessa história aqui, e aí não se preocupa com a questão essencial, a gente está falando de capital humano aqui. Sim, numa questão de administração e gestão, né, administrativa, a gente vê que nem sempre é colocado na ponta do lápis, não se tem o hábito de mensurar, de buscar indicadores que provem quanto custa essa rotatividade. Então a gente brinca assim, vai custar muito para eu treinar meu funcionário. Eu falo, você não imagina quanto vai custar não treinar seu funcionário, porque viram outros no lugar, vem pessoas, quando você está conseguindo criar um clima legal, em que a equipe está participando e está entendendo o objetivo do negócio, que você dá uma cara ali para sua equipe, para o seu restaurante, sai um e aí ele comenta com o outro que tem outra oportunidade melhor e vira essa bola de neve. Então é uma questão ainda ideológica, tem um custo inicial que a gente fala que é o investimento que te traz em retorno a longo prazo. Não é curto, não é algo que você vai conseguir mensurar em 1, 2, 3 meses. Claro. Mas vale a pena porque você consegue se mensurar, não é que
que não é possível mensurar. As pessoas não têm o hábito de colocar no papel quanto que gastou com a rotatividade de um funcionário e quanto que vai gastar com treinamento, e que além de diminuir a rotatividade, não vai zerar, porque isso é impossível, mas além de diminuir, você cria um melhor ambiente de trabalho, você tem produtos melhores, o que você produzir vai ter um caráter muito mais confortável para uma equipe, e vender um produto, seja qual for, principalmente no ramo alimentício, um produto que é feito por uma equipe que acredita naquilo e que faz como se fosse para sua família, te faz uma diferença com certeza no resultado. Flávia, por favor, deixa um contato, o endereço de vocês. Vocês estão em 3 psicólogos trabalhando em questão de gestão de pessoas, tanto para aquele que está mexendo no mercado de trabalho quanto para o empreendedor, da Relações Consultoria, para não ficarem curiosos aqui no nosso bate-papo. Certo. Bom, a Relações hoje, nós estamos localizados na Ozone, né, que é na Rua Virgílio Malta, 1776. É um prédio em que a gente tem várias empresas, e lá o bacana, assim, para ir tomar um café, bater um papo com a gente, que a gente gosta muito dessa troca de ideias, assim como nós estamos tendo aqui. E principalmente que a gente não pensa só no funcionário, em defesa dos funcionários, no sindicato, algo assim. A gente pensa muito no empresário, porque nós somos empresários, nós temos funcionários e nós estamos nessa parte de gestão estratégica e não só gestão de pessoas, né? E além disso, para o próprio funcionário, a gente tem trabalhos assim de reorientação profissional, trabalho em que a pessoa, a própria busca de emprego, em que a gente trabalha várias vagas. Então, com isso é um misto ali que a gente busca fazer entre as necessidades do funcionário, mas sem perder o potencial competitivo da empresa, que é nosso principal objetivo. Muito obrigado, até o nosso próximo programa. Hoje nós conversamos sobre relações interpessoais, o material humano dentro das organizações.